Olá, boa noite. É muito bom estar com vocês em mais uma mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estagnação espiritual no mundo de hoje. Quem nos acompanha já há muitas mesas já deve estar um pouquinho familiarizado com esse tema, mas também nunca é demais a gente entrar, então, nesse assunto tão atual sobre o que seria, então, a nossa atuação espiritual, a nossa atuação interior e como é que ela se encontra, qual que é o diagnóstico dela hoje na nossa época. Bom, acho que eu já falei aqui para vocês, né? Quando a gente fala de estagnação espiritual, a gente está falando de movimento interior. Então, numa perda desse movimento, uma desaceleração desse movimento, né? Dessa vida interior que cada um de nós tem. É importante a gente começar já dizendo que esse movimento interior, né, essa vida interior, ela não tem nada a ver com o movimento intelectual, o movimento mental, né? Ela tem a ver com o movimento do nosso espírito, o movimento espiritual. E por que ela não tem a ver exatamente com a nossa atividade intelectual, né, nossa capacidade aí de adquirir e processar conhecimentos, né? Porque o nosso cérebro, né, responsável pelo nosso conhecimento intelectual, pela nossa capacidade de pensar, ele nada mais é do que uma máquina de processar e conectar informações, né? Então ele trabalha com o que lhe é dado, né, nos inputs que ele recebe, no âmbito terreno, no âmbito do visível, daquilo que é possível de se comprovar, daquilo que é possível teorizar a respeito, né? Mas são, então, informações, então, que ele processa e arranja como se fosse uma maquininha, né? Então, a gente está falando aqui de outra fonte de conhecimento, né? A gente está falando aqui de conhecimentos que não têm a ver exatamente com aqueles conhecimentos que a gente obtém através desse esforço em trabalhar os pensamentos. A gente está falando de conhecimentos como conhecimento intuitivo, né, como pressentimento também, por exemplo, né, são conhecimentos que se referem ao nosso espiritual, né, que são as nossas faculdades naturais que cada um tem dentro de si, que elas são inerentes ao nosso espírito e à nossa essência espiritual. Bom, para começar, antes de chamar aqui o nosso primeiro participante, né, queria trazer uma pequena provocação, né, de que nós, naturalmente, como espíritos, nós tendemos ao movimento, nós tendemos à evolução, né, e isso também se explica na forma em que nós nos encontramos aqui hoje, encarnados. A encarnação a gente pode entender como uma parte do nosso processo de evolução, uma parte do nosso movimento, um movimento que não é de hoje, que começou em algum lugar e que tende ou tenderia naturalmente a se movimentar, continuar evoluindo. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou chamar o Luiz Calil para abrir essa conversa com a gente. Boa noite, Luiz Calil. Olá, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite aos convidados aqui. E boa noite quem está nos vendo ao vivo e depois um olá para quem está vendo a gente, seja lá qual seja o momento. Então, estava pensando também sobre essa questão da estagnação, e estagnação é uma palavra que nunca parece boa, né? Você nunca conversa com alguém e fala, como é que foi o seu dia? Foi estagnado e isso soou como sendo algo bom, né? Algo maravilhoso. Você nunca vai perguntar para uma mulher como está a sua relação com fulano, ela vai falar, está estagnada, e isso ser uma coisa maravilhosa, né? Isso nunca remete a algo bom. Né? Por quê? Também sinto que tem a ver com o que a Caroline estava falando, de que o ser humano ele tende ao movimento. Então essa acho que é uma perspectiva natural dele. Um dia parado ele pode parecer ótimo para um dia de férias, mas se você começa a perceber, não é, de um modo geral, não parece algo tão bom quando você começa a vivenciar isso na prática. E quem teve que ficar parado em casa por um pouco mais de tempo, por exemplo, porque não tem nada para fazer nas férias, sabe como pode ser entediante, né, não ter nada para fazer. E não é à toa que dentro de uma prisão, que é um lugar onde o movimento do indivíduo é limitado, a solitária é o confinamento sem nenhum contato com outra pessoa. Então é uma forma especial de punição dentro da prisão, né, como um castigo além da encarceração do indivíduo. Então, um certo nível de estagnação, né, dessa parada, ela não faz bem para as pessoas. E eu parei para pensar sobre isso, principalmente quando eu estava lendo o livro Em Busca de Sentido,
do escritor Viktor Frankl, ele começa a falar dessa questão da motivação das pessoas, de que é importante elas continuarem se movimentando, e uma vez que elas começam a perder um pouco a vontade de fazer as coisas, elas param, elas entregam os pontos dentro de um campo de concentração, pois o Viktor Frankl, ele foi um judeu que foi prisioneiro de campo de concentração, sobreviveu, conseguiu sair. Ele disse que as pessoas que iam perdendo a vontade de fazer as coisas simplesmente paravam, acabavam sendo levadas lá para serem mortas ali na câmara de gás, porque elas não tinham utilidade dentro daquele contexto. E mesmo que racionalmente você possa ter um movimento do tipo, não, eu vou continuar fazendo as coisas porque uma hora eu vou sair daqui, isso não é o suficiente para conseguir convencer uma pessoa que de repente perdeu esperança nas coisas e perdeu o propósito de viver também. Então essa perda do propósito das coisas, ela acaba realmente estagnando a vida das pessoas. E você pode perder o propósito em muitas coisas. Você pode perder, por exemplo, na carreira. Você entrou num trabalho e de repente ele para de fazer sentido. Você está indo mais porque você tem contas a pagar, você tem as coisas para fazer mesmo, então, e você já está acostumado a fazer aquilo. Pode estar assim nessa estagnação dentro de um relacionamento onde os dois já estão acostumados a conviverem juntos. Pode também ter amizades, onde você está convivendo com outras pessoas, ele vendo regularmente por uma questão de rotina, por ser uma coisa muito comum. Então, ela é uma coisa que acontece. Eu também vivenciei essas coisas na minha vida, tanto na minha carreira, tanto em relacionamentos, quanto também em amizades. E, por sorte, como nós precisamos do movimento, quando a estagnação chega num certo ponto, acaba tendo algum tipo de conflito, algum evento, um solavanco, né, digamos assim. Numa carreira, você acaba sendo demitido, que faz você ter que redescobrir um propósito ali do que você faz no seu dia a dia. Num relacionamento, alguma da outra pessoa, de repente, conhece uma terceira pessoa no relacionamento e a coisa acaba desandando, né? E na amizade, simplesmente vão parando de se falar e acabam se desentendendo muitas vezes, né? Então, realmente, a vida tende ao movimento, e onde as coisas estão estagnadas, você percebe que acaba não dando em boa coisa. Se você está só vendo, por exemplo, Netflix ali, até o próprio Netflix te pergunta, você tá vivo aí? Você está bem? E é considerado como um sinal de início de depressão, você está vendo muitos e muitos episódios seguidos no Netflix, né? Se o seu sangue não está fluindo, ele para de pulsar por algum motivo, algum órgão do seu corpo, aquele sangue acaba coagulando e você tem que amputar aquele órgão. Então fui percebendo da necessidade desse movimento na minha vida e na vida de pessoas também que eu converso e convivo, de como isso é importante para aquilo poder se renovar num propósito. Uma vez também que se perde o porquê das coisas, você acaba perdendo o fio da meada. Isso também é uma coisa bem explorada pelo Simon Sinek no livro Comece pelo Porquê, que ele vai falando de todos os cases que ele encontrou de empresários que conseguem manter o foco no porquê que a empresa deles existe, no que eles querem entregar de valor, de como isso contagia tanto os funcionários quanto os clientes. E que as empresas que perdem esse foco, né, os gestores que perdem esse foco e não conseguem mais passar para toda a estrutura, de como essas empresas vão caindo no esquecimento, como elas vão perdendo clientes e vão se tornando coisas irrelevantes. E ele concluiu isso exatamente porque ele começou uma consultoria de posicionamento estratégico, e depois de 4 anos ele já tinha perdido a perspectiva do porquê que ele tinha feito essa consultoria. Então o negócio não deslanchava, ele se encontrava completamente drenado, as pessoas estavam insatisfeitas, trabalhavam com ele, e ele teve que redescobrir o propósito dele. No que ele redescobriu o propósito como empresário, ele começou também a estudar outros empresários que são dirigidos pelo propósito ali, por isso que ele escreveu esse livro que tem esses casos bem interessantes. Porque, acredite ou não, essa questão do que movimenta uma pessoa, como ela trazer esse movimento de dentro dela não é uma coisa tão trivial assim, é o tal da motivação que tanto se fala por aí, principalmente dentro do meio corporativo. Legal, Calil. Então, acho que eu vou convidar o Mário Sérgio para dar um passinho além nesse panorama aí que você apresentou para a gente do que seria essa perda de movimento na vida cotidiana, né? Os resultados materiais visíveis, né? Terrenos
desses movimentos que podem acontecer no interior das pessoas, e aí você reconhece eles na vida em geral. Boa noite, Mário Sérgio. Olá a todos, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Boa noite e olá a quem nos assistir no futuro também, né? Eu gostaria de fazer um contraponto agora, né? O que é um bom contraponto à estagnação? Um bom contraponto seria um riacho de águas cristalinas e borbulhantes, né? Eu acho que esse é uma figura que todo mundo vai sentir, que até aquele cheiro de água ozonizada ali, né? E a correnteza mais refrescante que a gente pode ter na nossa história são as sementes espirituais, deixando lá a base do reino espiritual e vindo para a materialidade se encarnar e se desenvolver com o objetivo de se tornar espíritos autoconscientes e poderem voltar para o espiritual, que resume o sentido da existência humana. E nesse caminho, que a humanidade toda vem trilhando já há milhões de anos, né, uma coisa aconteceu no meio do caminho, que é o desenvolvimento do raciocínio, né? Até antes do desenvolvimento do raciocínio, o ser humano era totalmente intuitivo, como a gente já falou em outras mesas aqui a respeito da intuição. E com o advento do raciocínio, essa seria a ferramenta mais fina na matéria para o ser humano, para ele poder enobrecer a matéria da melhor maneira, né? E essa ferramenta, no fim, o ser humano gostou tanto dela, que acabou se deixando amarrar por ela, né? E aí o processo de estagnação começa, porque uma ferramenta que era para ser usada se tornou praticamente a senhora da situação, né? E isso é que começou a levar o ser humano a um processo de decadência, de redução do movimento, como a Caroline falou, né? E aí a estagnação. E a gente vê isso daí também nos povos, né? Muitos povos já passaram pela Terra e tiveram a sua época de florescência. A gente na escola, no colegial, sempre estuda. Primeiro veio os egípcios, que teve lá o seu auge, depois caiu. Aí veio os gregos, tiveram o seu auge e caíram. Aí vieram os romanos, tiveram o seu auge e caíram, né? A época que a gente vive é uma época onde toda a humanidade está misturada, né? Esse auge a gente percebe em alguns povos, mas a gente pode olhar assim genericamente na humanidade toda. E esse processo de estar caindo parece que se repete hoje de forma generalizada, né? E o que tem em comum esses povos todos? O que levaram esses povos à decadência? Foi exatamente se deixar levar pelo raciocínio e esquecer o espiritual, né? Ou seja, se estagnaram no fim das contas, né? Então essa a primeira ideia que eu colocaria. Legal, Mário Sérgio, obrigada pela sua contribuição. Ana Luísa, você gostaria de trazer o seu olhar para a nossa mesa sobre isso? Pois não, olá, boa noite a todos na mesa, boa noite a quem está nos assistindo, e como diz o Mário, a quem virá nos assistir alguma vez. Eu gostei muito das duas colocações, né? O Calil colocou a situação bem na matéria, porque na matéria nós também precisamos estar sempre em movimento, e para não estagnar, né, nos nossos passos, nas nossas evoluções terrenas. E gostei muito do que o Mário colocou, mostrando todo o quadro, né, do que é a semente espiritual que veio para a matéria e o porquê dessa estagnação, do enrijecimento. Então, eu gostaria de ler um trechinho exatamente da dissertação da mensagem do Grau de Abdruchem sobre enrijecimento. Na criação, tudo é movimento. O movimento, originado através da pressão da luz, completamente de acordo com a lei, produz calor e permite o surgimento de formas. Sem luz não poderia, portanto, haver movimento. E pode o ser humano imaginar que o movimento seja muito mais rápido e mais forte na proximidade da luz do que em distâncias longínquas. Bom, nós estamos na matéria no maior da luz primordial. Mas nem por isso deixaríamos de estar em movimento
se estivéssemos sempre com o nosso espírito, né, espiritualmente ligados, abertos para o movimento e tudo mais, né, na matéria atuaria assim, porque, como disse o Mário, a ferramenta, né, o raciocínio, que era uma ferramenta importantíssima na matéria para que a gente pudesse elaborar tudo que se recebe e criar, né, formar atuações materiais para o nosso desenvolvimento e evolução, foi deixando e fomos nos entregando a um raciocínio de forma muito restrita e todos os valores espirituais foram sendo substituídos, né? Foram se criando sucedâneos para isso. Então, todos os valores foram se perdendo espirituais, e nós somos seres espirituais, então não podemos achar que vamos encontrar valores numa matéria que, sem a movimentação do espírito e sem essa irradiação espiritual, ela não tem vida, né? E isso foi provocando essa estagnação e esse enrijecimento. E aí eu gostaria apenas de fazer um convite às mulheres terrenas, né? Falar um pouquinho do feminino. A mulher, como medianeira das irradiações provenientes da luz, né, ela é a primeira a receber as irradiações por inteiro, porque a feminilidade, ela recebe inteiramente a força acima dela e a retransmite. Então, ela doa e sustenta. E com essa estagnação espiritual também da mulher, né, porque a humanidade toda hoje sofre dessa estagnação, desse enrijecimento, muitos conceitos foram sendo torcidos, muitas ações embrutecidas, né? E hoje a mulher precisa tomar a frente, voltar ao seu caminho, buscar profundamente essa ligação novamente com a luz, encontrar sua real função dentro da criação. Porque eu acho que hoje nós, mulheres, até muitas, nem sabem direito por que estão aqui ou para quê, e ficam um pouco confusas, né, no meio de tantas exigências em relação à mulher, buscando, hoje se vê um movimento muito grande nisso, empoderamento feminino, o sagrado feminino, se vê muita gente buscando isso, as mulheres tentando encontrar caminhos que, a meu ver, ainda estão muito terrenalizados, né? Então, tudo bem, eu acho que nós temos que buscar caminhos na matéria, mas, principalmente, buscar esse valor espiritual e a função real do feminino na criação. A partir daí, tudo mais será irradiado, tudo mais será modificado, tudo mais pode ser mais enobrecido. Então, acho que a mulher de hoje precisa ir na frente, de forma individual, autônoma, buscar a sua real realidade espiritual, né? Buscar a sua real função espiritual. E seja ela de que classe social for, de que forma ela for, de que idade, a atividade profissional que ela tiver, ela pode e deve aplicar em tudo essa flexibilidade, essa capacidade maior de sentir, da sensibilidade e da doação. Então, por hora, eu fico aqui querendo apenas fazer uma reflexão nesse sentido. Excelente, Ana Luísa. Suas palavras foram super importantes aqui para a nossa conversa. Agradeço muito. Agora, Roberto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos está assistindo e quem nos vai assistir. Eu gostei do que o Calil falou. Ele disse que estagnação é uma palavra não muito bonita, né, Calil? Quando a gente estava definindo o que a gente ia falar, a gente usava a palavra enrijecimento, que é uma palavra sobejamente conhecida de quem é leitor da Mensagem do Grau. Mas depois a gente pensou que estagnação é uma palavra mais ampla e é mais fácil de ser entendida. Eu queria chamar a atenção para dois conceitos aqui. Uma é a mudança no conceito do que é beleza. Então, a estagnação espiritual,
o enrijecimento mostra uma degradação no que é belo. E a maneira mais fácil da gente ver isso é na arte. A arte verdadeira, ela é sempre bonita, é sempre bela, porque ela é uma exteriorização do que vem de dentro, do coração, do espírito. Então, nesse caso, quem manda é a intuição, que é a voz do espírito. E a arte, quando ela é uma exteriorização do espírito, ela é sempre bonita. Porém, quando o raciocínio manda, aí é um horror. E isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia, nada disso. Beleza é beleza, feiura é feiura. Então, a gente observa isso na pintura, na escultura, música, cinema, teatro. Não são novas manifestações estéticas. É simplesmente coisas que não são bonitas, porque o espírito não está mais falando. Ele está estagnado, ele está enrijecido. Quem está mandando é o raciocínio. E sobre isso, eu queria citar um trecho da mensagem do Grau, onde Abdurrahim diz o seguinte: onde quer, porém, que o raciocínio alcance supremacia, a arte logo é degradada a ofício, descendo imediatamente, de modo incontestável, a níveis baixíssimos. Trata-se de uma consequência que, devido à sua simples naturalidade, nem pode ser diferente. Nenhuma única exceção pode ser aí provada. E também eu queria mencionar a mudança... Vou tirar esse microfone, só está me atrapalhando. A mudança no que é decente, naquilo que é decente. Em relação à moralidade. Também nada tem a ver com a política, isso. Então, tem uma reverberação aqui. Os nossos avós diziam, no meu tempo não era assim. Meu pai dizia isso, e eu já estou podendo dizer. O Mário Sérgio também, né, Mário? Você já está podendo dizer isso, né? Que no seu tempo não era assim, né? Então, os outros colegas ainda não vão, mas vão dizer. No meu tempo não era assim. Mas essa degradação é apresentada como um progresso natural da humanidade, quando, na verdade, é uma degeneração antinatural, consequência do enrijecimento ou da estagnação espiritual. E Abdurrahim também fala sobre o sentimento daqueles que observam essa deterioração, essa decadência. Então, ele diz o seguinte, das pessoas que sentem isso: vêm apavorados e impotentes, com que velocidade se vai toldando a visão clara em relação à moralidade e imoralidade, perdendo a faculdade de discernimento, modificando a pauta dos conceitos nisso, e de tal modo que muito daquilo que não faz muito tempo causava repugnância e desprezo, rapidamente passa a ser admitido como inteiramente natural, já não escandalizando mais. Isso é o retrato mais claro do enrijecimento contínuo na humanidade, da estagnação espiritual. Muita coisa que era absolutamente inaceitável tempos atrás, hoje é aceitável e é vista como natural. E, Carol, por enquanto é só. Depois eu faço uma complementação. Legal, Roberto. Queria só pontuar dois conceitos que a Ana trouxe aqui, né? Ainda que ela falou de atividade espiritual, né? De estar espiritualmente ativo, né? E a gente está durante essa mesa, né? Ao longo dessa mesa a gente vai passar bastante por esse conceito do que é um espírito ativo, um espírito atuando, um espírito intuindo, um espírito guiando, então, as ações. Né? É interessante também contrapor isso com o que o Roberto falou, né? Não indo contra de jeito nenhum, né? Mas tentando somar. Eu falei contrapondo, acho que eu falei errado. Eu quis dizer somando, né? Porque quando a gente pensa em moralidade, algo moralizante, uma moral, né? A imagem que vem na nossa mente é de algum ser humano, de algum sistema político ou religioso, ou alguém, né? Alguém de ordem terrena, ditando uma moral específica e totalmente pessoal e colocando os outros sob o jugo dessa moral. Né? E quando a gente está falando aqui de uma outra moralidade, a gente está falando de uma moralidade ligada a uma ética, aquilo que é considerado saudável, sano, né? Enobrecido, embelezador, mas que vem da onde? Vem do espírito,
né? Então, a gente não está falando de uma moralidade terrena, né, que vem de alguém aí que decidiu, mas porque as morais terrenas, elas são conflitantes, mas a gente está falando de um senso de moral humano, né? Assim como a gente fala de valores humanos, de humanidade, humanização, a gente está falando, então, de uma moral que vem de dentro, de forma livre e autônoma e restrita, e não uma moral que vem de fora e é imposta como uma lei ou uma condição opressiva que as pessoas precisam, então, se adequar. É muito importante pontuar isso, porque as palavras que a gente usa hoje em dia, quando a gente fala uma coisa, muitas vezes o significado delas na sociedade já está tão consolidado que se entende outra. Então, muitas vezes, durante todas as mesas, a gente tem que fazer quase que um glossário ao vivo e explicando, olha, quando a gente está falando disso, a gente quer dizer isso e não aquilo. Porque as palavras também foram se enrijecendo, né? A linguagem foi se enrijecendo para significados muito restritos, muito específicos da época em que se vive, da cultura em que se vive, das culturas dominantes que têm narrativas dominantes. A gente não está falando disso. A gente está tentando voltar a um significado mais primordial das palavras, um significado mais irrestrito, né, mais completo e mais abrangente. Então, só queria trazer esse ponto aqui da fala do Roberto. Max, gostaria de fazer essa contribuição. Boa noite. Boa noite a todos. Vou tentar dar uma arrematada aí no que o pessoal falou, porque tem vários pontos que foram levantados aí que são interessantes. Uma coisa que eu queria só, a fim de que o pessoal que está assistindo, às vezes não tem um conceito bem claro, mas a gente até conversou nisso em outras mesas, né? A questão do raciocínio. Não é que o raciocínio é uma coisa ruim, né? Ele é uma ferramenta muito útil, só que ele é uma ferramenta útil quando ele está sob a atuação da intuição, né? Ou seja, ele não está como principal, e sim como uma ferramenta, né? Quando o ser humano ele é guiado pela sua intuição, ou seja, a intuição está no comando, então ela define o caminho que é o que ele tem que ser para o desenvolvimento, aí o raciocínio torna-se uma ferramenta útil, né? Senão, se ele vira ao contrário, né? Então ele ele, na verdade, ele domina, né? Então, o raciocínio a vida sempre para trazer o como, né, Max? Exato, exatamente. Então, o que a gente tem que buscar é justamente esse equilíbrio, né? Equilíbrio entre, primeiro, você vem a intuição, ou seja, de repente você está fazendo um determinado trabalho ou alguma coisa que você quer empreender, vem aquela inspiração, aquela intuição que define o caminho que você tem que seguir. Aí depois o raciocínio vai tomar a frente ali para poder desenvolver. Como é que eu vou chegar nesse caminho que foi definido, né? Aí ele tem o trabalho dele e chega o caminho que, na matéria, precisa de um determinado processo e tudo mais. Então, não é que o uso do raciocínio é errado, mas o raciocínio ele precisa estar sobre a condução da intuição. É essa que seria, só para a gente, acho que todo mundo já falou alguma coisa, mas é para ficar mais claro, assim, né? E o que o Calil comentou ali da lei do movimento também, né? Porque o movimento é um processo natural da criação e não existe, a gente vai falar de estagnação, mas é que o movimento é uma coisa que impulsiona, toda a criação está em movimento constante. É como a gente pensasse assim, ó, imagine você está numa grande corpo d'água lá, se você parar de bater as mãos, você começa a afundar, né? A lei da gravidade atua, né? Então não tem jeito, você precisa estar em movimento para que você sempre ascende, né? No sentido de desenvolvimento. Porque se você parar desse movimento, existe um processo de decomposição, digamos assim, de estagnação, que ele vai afundando, é o caso ali do enrijecimento, ele vai definindo, vai diminuindo a mobilidade do processo, né? Então, esse movimento é uma coisa imperativa. E todos os povos buscaram esse desenvolvimento no começo, e hoje ainda a gente precisa buscar esse desenvolvimento como um processo natural, né? Então, eu tenho um trecho da mensagem, o Agostinho fala assim que a luta da natureza é a única coisa que ainda existe hoje na matéria que mantém o ser humano em movimento, ou seja, essa busca do dia a dia de ir trabalhar, buscar o seu sustento, é a única coisa ainda que mantém algum movimento, porque o ser humano se enrijeceu tanto na matéria, né, perdeu tanto essa questão, ficou tão estagnado que ele
se não tivesse essa luta do dia a dia, a gente já teria enrijecido completamente. Então, ainda existe um pequeno movimento que é essa luta do dia a dia, dessa busca de se sustentar terrenamente, né? Só que isso não é suficiente, a gente precisa de mais, né? A gente precisa buscar um impulso, né? Que é algo que busca esse desenvolvimento, que aí vem a questão do movimento espiritual que a gente que é o tema da palestra, né? E dentre várias coisas que o pessoal comentou, assim, uma coisa que indica bastante que é essa estagnação que a gente verifica foi a questão do nosso idioma, né? O idioma, a palavra, assim, com o tempo, ela foi se enrijecendo muito, os conceitos são muito mais difíceis hoje em dia, parece que é muito mais difícil as pessoas se entenderem do que antigamente, né? Assim, parece que o conceito da palavra foi ficando tão rígido que é uma dificuldade as pessoas de conversar, de se entender e tudo mais, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa buscar esse desenvolvimento. Depois a gente vai voltar nesse ponto. Como é que a gente busca o desenvolvimento, né? Como é que a gente chega, vai sair desse processo de estagnação em busca do desenvolvimento, do movimento espiritual. Isso é uma coisa importante, porque a gente vê no nosso cotidiano vários pontos que implicam, né, que destacam esse desenvolvimento. O Mário Sérgio falou, por exemplo, dos povos antigos, né? Aí eu me lembrei também a questão da época de Jesus, que Jesus veio trazer a palavra, já nesse processo aí a gente já conversou numa outra palestra também, no processo de que a humanidade estava se perdendo nesse processo de estagnação, que aí precisou vir Jesus aí para trazer a palavra divina no sentido do caminho certo, como é que o ser humano tinha que seguir, né? E nem o ser humano, na época, ainda reconheceu essa vinda, assassinou o Jesus, né? Ainda assim, você tem esse processo de não reconhecer a palavra dele, não viver de acordo com a palavra dele. Então, a gente vê que esse processo de estagnação, por mais que ainda nós tivemos auxílios, e não só Jesus, várias outras pessoas, vários outros portadores da verdade vieram ao longo da história do ser humano, trazendo um pouco dessa luz, né? E a gente ainda assim, nós temos vistos aí, a gente tem visto ao longo da história do ser humano, que ele não tem reconhecido esse processo. Roberto, você queria falar alguma coisa? Não, eu estou vendo aqui o comentário da Flávia, ela disse o seguinte: o enrijecimento impede que o ser humano ouça a voz do seu espírito através da intuição. A grande dificuldade é termos a consciência do que é o raciocínio falando e o que vem a ser intuição. Então, eu lembrei do que você acabou de falar, Max, que o instrumento tem que ser uma ferramenta e que ele não deve ser o senhor, né? A intuição deve ser. A intuição, ela surge imediatamente, ela explode como uma imagem. Você sabe exatamente o que fazer. Você não tem que ponderar o que eu tenho que fazer na situação. E isso é raciocínio trabalhando. Tá? Então, a intuição, se ela está realmente desperta, se ela está atuando, ela mostra imediatamente qual é o caminho. E aí o raciocínio deveria seguir. O que acontece, Flávia, muitas vezes, é que a pessoa sente o caminho certo, começa a seguir por ele, e o raciocínio, como ele está muito desenvolvido, muito atuante, ele começa a fazer ponderações, questionamentos, mas será que é isso mesmo? Veja bem, é melhor você ver esse lado, é melhor você ver aquele, e se fulano não gostar, e se não sei o quê. Entra um monte de considerandos que é o raciocínio querendo se impor. É isso que acontece. Foi só uma complementação com base nesse comentário muito interessante aqui da Flávia. Só isso. Legal. Então, mas assim, finalizando aqui, nesse sentido, assim, o ser humano teve muitos auxílios, né? Muitos portadores da verdade vieram trazendo a palavra do Criador para o ser humano se desenvolver, porque o processo é natural, né? Então, ele começou num processo de desenvolvimento e a cada vez vinha um portador da verdade trazendo um pouco mais daquilo que ele precisava se desenvolver adiante. Só que o ser humano não dava ouvido para isso, ou dava naquele momento, depois caía novamente no processo de estagnação, né? Então, a gente precisa... Nós tivemos vários auxílios e
E a gente precisa ver agora como é que a gente faz para justamente sair desse processo de estagnação e ir para um processo de movimento espiritual, definitivamente, né? Porque o ser humano fica nessa oscilação. Os povos se desenvolvem, depois decaem, desenvolvem, depois chega um determinado amadurecimento que ele não sai daquele ponto que ele atinge, aí, logicamente, movimento, assim, chega um determinado processo, não existe parada, você parou automaticamente, é como se aquele negócio na lagoa lá, você parar de bater o braço, você começa a afundar, não pode parar, né? Então, chega um determinado ponto, você para, automaticamente começa a decair. Então, a gente precisa ter esse movimento constante, indefinido, para sempre, né? É aí que está o ponto, né? Ana Luísa. Oi, eu queria aproveitar essa fala do Marx, eu gostei muito do que ele colocou, e acrescentar o seguinte, eu fiquei analisando os dias de hoje, né? A vida de hoje, o mundo de hoje. Ele está oscilando embaixo dos nossos pés, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época, ao mesmo tempo, crucial para a humanidade, extremamente benéfica, exatamente para a gente superar essa estagnação, quebrar essa estagnação e buscar respostas mais profundas, né? Porque... Sim, tudo posto à prova, né, Ana? Exatamente. Tem um ditado que diz, a necessidade faz o sapo pular, né? Então, hoje, o medo atinge a todos, né? As circunstâncias, nós estamos vivendo aí, não precisa nem explicar demais, não, nós estamos vivendo. 2020 chegou mostrando a que veio, né? Então, o medo, a ansiedade, a economia caindo, o poder desfazendo, e nós todos estamos no meio disso. Tendo que nos sustentar, tendo que viver na matéria, não resta dúvida, temos que ter esse movimento, e como o Mário falou, se não fosse essa movimentação ainda de sobrevivência na matéria, o ser humano já teria virado um chumbo nisso tudo, né? Mas isso faz também com que o ser humano comece a buscar dentro de si respostas e porquês. Então, foi nesse sentido que eu quis, inclusive, refletir sobre o feminino, né? De buscar esse porquê, de se ligar cada vez mais a essa força que hoje está sobre nós, né? A pressão da luz está evidente sobre toda a criação, e nós percebemos isso a cada dia. Então, eu acho que esta forma de voltarmos a nos ligar o porquê de tudo isso e nos esforçarmos em abrir a nossa intuição a uma reflexão mais profunda, a uma individualidade maior, a mudança de conceitos, a fazer com que tudo se torne novo. Tudo terá que se tornar novo. Nós temos conceitos puramente de raciocínio e temos que voltar à nossa condição humana. Então, achei muito bom essa fala do Marx nesse sentido. Hoje, o mundo está pegando fogo, né? Pegando fogo, cheio d'água, acontecendo de tudo. Porém, a gente tem muitos benefícios em tudo isso, porque isso é para sacudir e quebrar essa muralha em volta do nosso espírito. Para quem quiser, né, aceitar isso, e que seja de forma voluntária, para que a gente mesmo ajude a quebrar tudo isso de dentro para fora, né? E essa movimentação espiritual, ela é algo muito de dentro para fora. Vai irradiar naturalmente, não adianta a gente ficar brigando com o mundo, né? Não é externo, isso é de dentro para fora que tudo se modifica. É nesse sentido. Ok, obrigada. Roberto? Não, eu só achei muito interessante. Eu tenho que tirar isso aqui, porque senão fico ouvindo minha voz e eu não consigo falar. Fico ouvindo eu falando aqui. Bom, eu achei muito importante o que a Ana falou, porque todas essas coisas desagradáveis que acontecem com o ser humano hoje é para ele sair do enrijecimento, é para ele sair da estagnação espiritual. A imagem que me forma disso é como se fosse uma água turva, assim, numa pia, né? Lentamente girando, indo para o ralo. A humanidade está dentro dessa água turva, formada pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, e não percebe. O problema do enrijecimento, da estagnação espiritual, é que ele é difícil de perceber. As pessoas estão dentro dessa água turva, girando para baixo, cada vez mais para baixo, e não percebem, porque elas estão dentro daquele movimento cada vez mais denso. É muito difícil. Ela teria que se agarrar na parede da pia para poder ter um vislumbre desse horror todo.
E ela consegue fazer isso através desses efeitos que a Ana falou. É isso que vai fazer as pessoas acordarem na época atual. Então, na verdade, isso é uma graça. Isso aí é um efeito do amor. Essas coisas tão terríveis que estão acontecendo e que vão acontecer ainda muito mais, né? Era só esse adendo, essa complementação que eu queria fazer. Legal, Roberto. Você trouxe aí a questão do despertar, né? Que está tudo sacudindo para um despertar da humanidade, né? Despertar para os conceitos verdadeiros, né? Para o amor ao próximo, para a quebra desses conceitos falsos, desse modo de vida que a gente tem, que é sustentado por mentiras, né? Pela ganância, enfim. Não vale nem a pena começar, senão a gente não termina. Eu queria pegar carona numa questão que o Max trouxe, né? Ele falou um pouquinho da época de Jesus, né? E de como Jesus veio e então trouxe uma mensagem e muita gente não compreendeu. Muita gente não compreendeu porque muitas pessoas não tinham a capacidade de compreender, né? Ou seja, havia já um solo enrijecido, né? Havia um solo enrijecido para a recepção de uma mensagem espiritual, não uma mensagem terrena, né? O melhor exemplo é de todas as pessoas que entenderam que Jesus veio aqui porque ele queria um poder terreno, né? Ele queria ser uma espécie de rei, quando não era nada disso, né? Mas as pessoas viram, então, o poder que Jesus tinha e entenderam a seguinte mensagem: olha, ele está querendo dominar tudo aqui, ele está querendo ser um novo imperador aqui da região, do mundo, vai provavelmente fazer um exército, um reinado, quando não era nada daquilo, né? Quando a gente está falando em enrijecimento, a gente está falando disso, de uma mensagem, de uma palavra que é passada e ela não é compreendida. Então, esse enrijecimento, né, eu entendo muito nos dias de hoje como a perda da nossa capacidade de compreender a realidade, de identificar corretamente as coisas, de recuperar a nossa capacidade de ver, de olhar para a realidade e tirar disso ensinamentos, né? E também a nossa capacidade de atuar, porque a gente não pode atuar com uma coisa que a gente não compreende, né? Como é que a gente vai falar de religião se a gente nem compreende o que é isso? Como é que a gente vai falar de ordenação da vida, né, da matéria, se a gente nem compreende que princípios que a gente deveria seguir, se a gente nem reconhece o certo do errado no que está sendo feito hoje em dia, né? Então, diante dessa ebulição, né, que como se fosse essa pia, né, esse ralo que o Roberto comentou, né, tudo vai se avolumando, esse caldo vai engrossando, né, porque é como se a gente tivesse todo mundo emaranhado em fios, né? Então, uma pessoa sai de casa, o que acontece? Ela é xingada na rua, ela se depara com uma coisa quebrada, com alguém que fez uma corrupção ali, com alguém que está tratando ela mal, com uma coisa que não funciona, enfim, é uma rede, né? E aí com doenças, e aí problemas econômicos, aí o banco também não está funcionando, enfim. Isso só na parte de exemplos terrenos, né? Mas o que eu queria trazer é realmente essa questão do enrijecimento diante da vida, né? O que é essa capacidade de compreender a realidade? A gente acaba perdendo a capacidade de analisar a realidade, analisar livremente, né? Fazer o que a gente entende como análises irrestritas, né? Então, quando a gente está estagnado interiormente, né? A gente vai perdendo o nosso movimento interno, nosso movimento espiritual, a gente costuma aceitar as coisas numa mornidão, numa apatia, nada nos interessa muito, né? Do jeito que tá, se não tivesse também tanto faz, né? E aí a gente também não se pergunta o porquê das coisas, até uma apatia existencial, né? Uma apatia espiritual, um embotamento, né? As coisas não nos chocam mais, né? Então, se tem alguém morrendo ali, tudo bem, né? Porque está todo mundo morrendo em algum canto, né? E a gente, então, entra num enrijecimento, né? Diante do olhar da vida, né? De como a gente olha, poxa, o que será que isso está mexendo dentro de mim, né? Será que eu devo aceitar realmente as coisas que alguém fala, que alguém me traz, e será que eu não devo analisar isso, não com o raciocínio, mas com o uso das minhas, com o raciocínio também, mas principalmente com o uso das minhas faculdades espirituais, que são superiores ao raciocínio, né? Será que eu não tenho que fazer uma reflexão mais intuitiva, mais viva, diante de tudo que me é apresentado, diante do que passa na TV, diante do que a minha família me fala, né?
Então, nesse processo de enrijecimento, a gente vai perdendo essa capacidade de refletir e a gente perde também o contato com os elementos que nos apoiariam nessa reflexão, né? Então, se eu estou também embotado na minha capacidade de compreender o mundo, logo eu não tenho nem palavras para expressar as coisas, eu não consigo também compreender bem aquilo que eu leio, aquilo que alguém me fala, né? Os conceitos tão super rígidos, eu não sei o que fazer com aquilo, eu nem sei expressar o que eu sinto, o que eu vejo, né? E principalmente a incapacidade de se colocar em movimento perante alguma coisa, né? O que a gente vê hoje são pessoas assustadas, em que coisas improváveis acontecem, e a gente pensa, nossa, nunca me deparei com isso antes e nem sei o que fazer, o que pensar diante disso, porque os problemas não são mais planos, gente. Os problemas são de ordem complexa. Não é aquela coisa assim, ali tem uma pessoa ruim. Não é assim. Não é, o mal está em nós também, está no outro, está em quem a gente ama. São problemas de ordem complexíssima. Então, você querer ver isso com uma lente plana, né? Eu quero certo, errado, né? Aqui isso é azul, aqui é verde, é assim que vai. Não é possível, porque isso tudo está ruindo numa velocidade tal e nos obriga a achar a verdade e as coisas certas no meio desse emaranhado. Aí eu queria trazer um exemplo aqui que eu tinha comentado com o grupo, né, na nossa reunião de pauta, um exemplo de uma menina, né, que eu vi, estava olhando no Instagram e vi, então, dessa menina, né, o que aconteceu? Uma garota, que eu não vou dizer, uma garota, ela pré-adolescente, né, de pouca idade, não era nem adolescente ainda, e ela estava postando ali algumas fotos falando sobre a aceitação do corpo, né, como ela aceitava o corpo dela e como isso era bom, né. Só que, e todo mundo endossando, né? Poxa, que legal, afinal, se aceitar é muito bom, eu concordo com isso. É super importante você se aceitar, principalmente nessa época em que as pessoas ditam como você deve ser, né? Metade tá assim, metade tá se aceitando, vamos ver no que vai dar. Mas, enfim. Mas ninguém reparou que a menina estava muito jovem ainda, né? Tinha praticamente acabado de sair da infância, estava seminua nas fotos, né? E nunca, não vi ali ninguém se manifestando, né, achando isso estranho para uma garota de tão pouca idade. Só se falava do fato de como ela era bom que ela estava se aceitando. E eu fui dando uma olhada ali nos comentários, nas pessoas que estavam endossando ela, e achei ali um monte de homem bem mais velho, assim, na casa dos 50 anos, né, para cima, um pouquinho para baixo também, mas ali endossando, falando que ela fazia uma coisa excelente, que ela deveria continuar se mostrando, que aquilo era lindo, que aquilo era bonito, que ela era linda, né? E aí eu falei assim, nossa, que estranho, né? Eu vi mulheres também comentando ali, né? Senhoras, eu falei assim, nossa, mas será que não tem ninguém que não tá vendo o que está acontecendo, né? Com esses homens todos comentando, né? Babando nos comentários, né? Será que ninguém vê? Será que só eu tô vendo, né? Ninguém falou nada, não tem ninguém para auxiliar esse garoto, dar um toque, né? Praticar um pouquinho o amor ao próximo, proteger a infância, proteger a juventude, né? Não tinha uma pessoa. E essa pessoa falou assim, puxa, mas olha, tem alguma coisa errada aqui, né? A mãe dessa menina talvez podia tá mais presente aqui, vendo o que está acontecendo. A moça que falou isso, ela foi apedrejada virtualmente. Sem brincadeira. A gente fala de apedrejamento no sentido material, a gente esquece do apedrejamento de reputações, a gente esquece como a gente pode matar uma pessoa pelas redes sociais. Matar. Se uma pessoa tem uma atuação pelas redes sociais, ela sofre um ataque desse, né? Ela perde toda a capacidade dela de falar novamente, então, em público. Bom, e é isso que aconteceu, que eu vi que a moça que havia levantado essa questão, ela foi tida como preconceituosa, como uma pessoa que estava vendo demais, como uma pessoa retrógrada, né? E a questão da moça foi super singela, assim, foi super, olha, parece que tem alguma coisa aqui que não tá legal, né? Tem alguma coisa assim, coitada, né? Da moça, ninguém tá falando com ela, né? E aí eu fiquei pensando, né, que isso está diretamente ligado com o enrijecimento da palavra, da linguagem. Esse é o melhor exemplo de como a gente não tem mais elementos para refletir livremente. A gente perdeu a capacidade de pensar. Por que a gente perdeu a capacidade de pensar? Nessa situação, tinham dois conceitos corretos envolvidos. O primeiro conceito é, as pessoas devem aceitar o próprio corpo. Que ótimo isso. Seria ótimo se elas pudessem, em linhas genéricas, aceitar, né? Estando dentro de um estado de saúde, né? Que elas pudessem se aceitar.
A segunda coisa é que a gente não deve ter preconceito contra as pessoas, conceito corretíssimo. Só que o que aconteceu? Se delimitou com esses dois conceitos, que era o que a menina estava defendendo e que as pessoas estavam falando, se delimitou ali de forma rígida e restrita uma incapacidade de pensar qualquer coisa que fosse além disso. Qualquer coisa, né, que trouxesse uma análise mais irrestrita, mais abrangente de todos os pontos de vista da situação, de todas as questões implicadas ali, de infância, tudo isso foi jogado fora, porque a gente trouxe dois conceitos que deixam o quê? A gente amedrontado, amedronta a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de enxergar e compreender a realidade, de ver as coisas como elas se apresentam. Ou poderia se dizer, como elas são. Mas nada é tão simples. Não é simples você dizer que as coisas são assim. Gente, é que nem aquela história do rei está nu. Quem é que já ouviu aquela história que o rei está nu? O rei estava nu porque o alfaiate tinha dito para o rei que tinha feito uma roupa com um tecido especial, um tecido invisível. E aí o rei saiu nu e ninguém falou que o rei estava nu. Por quê? Porque estava todo mundo com medo do que iam achar se a pessoa falasse, gente, o rei está nu. E esse enrijecimento, ele é geral, ele amedronta as pessoas e às vezes ele não só nos prende na nossa capacidade de pensar livremente e ver livremente, mas ele tira todos os elementos através da linguagem para que a gente possa conectar ideias e ver além do que está sendo dito. Ver de fato, olhar 360 em 3D as situações, né? Então, você chegar numa situação e você se deparar com ela e você ter, então, o direito, né, a capacidade de olhar aquilo de uma forma mais inteira. Mas, Carol, é basicamente isso mesmo. O enrijecimento, ele meio que afunila um pouco o campo de visão, né? É como se a gente tivesse, cada vez que a pessoa se enrijece, faz a estagnação, se afunda mais, e você estivesse, digamos, descendo um declive. Se você está no topo, você consegue ver o horizonte, né? Com amplitude, né? 360 graus. Agora, conforme você vai descendo, seu campo de visão vai ficando mais restrito também, né? Você não consegue olhar tão longe. E aí você também, não só a partir de como é que você começa a não ver, você também começa a não pensar, você para o processo todo, né? Então, assim como é a capacidade de visão, e também o pensamento, tudo vai ficando mais restrito, você vai comprimindo tudo num ponto muito mais limitado, e aí você perde não só a linguagem, como a ação e tudo mais, né? É uma consequência, é uma bola de neve, né? E aí nós estamos nesse processo todo hoje em dia, né? Todos nós estamos nesse processo. Roberto. E tem uma outra coisa, viu, Max? Além disso que você falou, que a visão se restringe nesse processo de enrijecimento, esse caso que a Carol contou, que é real, ele não tem nada de decente, nada de decente. Ele não tem nada de progresso, nada disso. E, no entanto, a gente vê um comportamento de manada. Todo mundo fazendo a mesma coisa, errada, com a visão restrita. Ali, a intuição está completamente fora, porque não é possível. Um pouco mais de coração teria que ver que aquela situação é um absurdo, que é errado, completamente errada. Então, a gente vê, esse comportamento de manada também é uma característica, né? A pessoa não tem mais nem a individualidade, não tem nem mais a capacidade de tomar uma decisão e um posicionamento de acordo com as convicções dela, né? Vai tudo junto, porque está tudo enrijecido, está tudo parado mesmo. É isso. Muito triste isso. Mário, você ia falar alguma coisa? Gostaria, sim. Eu gostaria de dizer o seguinte, a figura do enrijecimento ou da estagnação a gente lembra um pouco de água, né? Mas me veio um outro desenho aqui que eu acho que é interessante também, é como se o nosso espírito, a nossa essência estivesse concretada, né? Ela está dentro de um cofre de concreto. E, obviamente, como é que você quebra um cofre de concreto? Com muita pancada, né? Que é o que a gente vive nos dias de hoje, muita pancada, para quebrar esse cofre de concreto. Exatamente. Né? E uma outra questão que eu gostaria de colocar também, o Roberto falou sobre os povos, né, que se desenvolveram, e a questão da beleza, né? E o que restou de todos esses povos que ficaram aí para trás, que eu comentei no início, né? O único produto que ficou
é a arte desses povos. E qual a característica da arte? Ela é um produto do espírito. Ela é Arte verdadeira, arte verdadeira. verdadeira, sim. Provavelmente o rock progressivo deles lá a gente não teve notícias, né? Então a gente não viu falar, só tocava lá nas rádios dele, lá da Grécia, de Roma, né? Mas não chegou até os dias de hoje. Aquela arte verdadeira que todo mundo entende, você não precisa falar o grego antigo para entender, não precisa, mesmo os romanos, no latim, etc., né? Porque toca você aquela arte, as esculturas, as pinturas, né? A música talvez mais para cá, né? Porque não se tem condições de ter uma ideia exatamente de como era a música lá do pessoal de 2000 anos atrás, né? E uma questão que eu acho muito interessante em relação à estagnação é a diferença de opiniões, né? À medida que a maioria das pessoas tem um entendimento intuitivo das coisas, né? Obviamente, o resultado tem que ser muito semelhante, porque no que tange aos valores espirituais, né, valores de ordem moral, como a Caroline falou, né, essas coisas não podem ter uma diferença. E hoje, quando você vai de um país para outro, às vezes você tem que jurar bandeiras totalmente excludentes, né, ou seja, são situações que você tem num país que é aceito, no outro é considerado crime, e no outro é normal, e no outro é recomendável você fazer. Então, isso é a característica do enrijecimento, onde apenas o intelecto, apenas o raciocínio trabalha. Então, no meu raciocínio isso aqui é bom, mas o outro acha que não, né? Se fosse a ação do espírito, através da intuição, essas coisas não seriam tão diferentes, né? E quando a gente pega, por exemplo, um grupo de 100 pessoas, se a intuição ainda fala nessas pessoas, e você põe um tema, você não deveria achar metade pensa de um jeito e metade pensa do outro. Eu acho bem pouco provável. Você poderia ter o 98 pensando muito próximo e um ou outro que realmente está meio desconectado, ou não tem maturidade ainda, ou eventualmente não está ligado corretamente na criação. É o que a gente tinha, talvez, nos tempos idos de outrora, como o Roberto falou, meus avós, né, os meus pais, e agora a gente acha tudo diferente, né, que não era no meu tempo, não era assim. E isso eu entendo que essa questão da diferença de opiniões. A gente percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, lá 50% quer de um jeito, e outros 50% quer as coisas de outro jeito. E esses dois jeitos são meio irreconciliáveis, né? Como é que pode ir? É o trabalho do raciocínio apenas, porque se todos estivessem ligados intuitivamente, não haveria tantas diferenças assim. Então, sem contar, Mário, que nos dias de hoje também é muito comum essa questão do raciocínio falando exatamente a partir de um condicionamento, né? Então, você condiciona as pessoas que quando elas escutam alguém falando de, por exemplo, aceitação do corpo, todo mundo é obrigado a falar aquilo ali. Então, é por isso que eu entendo que isso acaba inibindo a sua capacidade de conseguir intuir algo, porque a primeira ideia que já vai aparecer de uma maneira condicionada é exatamente essa, que você tem que falar que sim, independente da circunstância. Então, eu acho que nesse tipo de circunstância a pessoa não escuta a intuição porque já vem algo que ocupa todo o espaço ali, né? Isso, até o pessoal está comentando aqui, que no caso da menina lá, da Caroline, né, não todos agiram igual, 99% agiram igual, né, agiram de forma igual, e de forma errada. Por quê? Porque hoje existe essa pressão, como o Calil falou, a pressão de ser aceito, e aí você, às vezes, abafa a sua consciência, a sua intuição, para poder fazer parte daquele grupo, porque se eu não fizer parte daquele grupo, eu sou execrado, às vezes não consigo um emprego, ou perco o meu emprego, como você falou no começo, né? E essas questões, elas tanto podem gerar um movimento de expulsão, como o Calil falou no começo, por conta de que você se deixou estagnar naquela situação, ou pelo contrário, você começou um movimento que você não tinha, e aí você se mostra diferente àquele grupo, vai ser expulso da mesma forma, e é o que as pessoas muitas vezes não querem fazer, falam, não, eu não quero perder esse meu emprego, essa minha situação, né, porque
também se movimentar gera desconforto, porque quando a gente está preso ali, né, dentro de uma situação, aquilo de certa forma não machuca muito, porque você já está até acostumado com a dor ali, aquele calo que você administra. Agora, quando você resolve sair daquelas garras, isso aí vai doer muito, né? E aí a gente tem que ser muito forte para fazer isso e muito determinado. E está disposto, e é a sua vida espiritual que está em jogo. Legal, Mário. Obrigada. Estamos aí batendo 1 hora de hangout. Queria convidar os participantes, então, para começarem seus encerramentos, suas considerações finais. Calil, se quiser trazer um comentário de alguém, se alguém que está online quiser fazer um comentário, uma pergunta, a hora é agora. Até da questão dos comentários ali, acho que a maior parte deles foram trazidos ali, inclusive o comentário do enrijecimento impedir que o ser humano consiga escutar a voz do espírito e outras coisas assim, que somam bastante nessa circunstância. E eu também, vocês falando até desses assuntos assim, e perguntando até se tem palavras de fechamento, né? Existe uma expressão que eu estou até tentando procurar aqui, mas eu não consegui encontrar, mas é uma que eu já li algumas vezes, das pessoas falando que você tem que escutar a sua alma, senão a alma se vinga, né? O que seria isso exatamente? Você conseguir escutar um pouco a sua intuição, para você estar conectado com o propósito daquilo ali que você está fazendo, porque se você não conseguir se conectar, então tudo aquilo vai ser turvado e se tornará amargo, né? Qualquer fruto que você vai ter do seu trabalho será amargo, porque você não se identifica com ele, aquilo vai te pesar, o seu relacionamento, e tudo vai estar horroroso se você se desconecta, se você ignora essa sua capacidade íntima de conseguir estar presente ali com a sua essência. Então, essa estagnação no mundo de hoje, ela acaba cobrando esse preço cedo ou tarde, porque se você não está ligado naquilo ali, você vai realmente acaba expulso daquilo, sendo jogado para fora mesmo, por se tornar incompatível, né? Legal, Calil. Queria chamar quem gostaria de fazer suas considerações finais, Mário Sérgio, Roberto, Max. Vai lá, Mário. Mário. Só fazer um comentário aqui, o João Mário está falando que o enrijecimento, além de restringir a visão e percepção, dificultar a manifestação da intuição, também a ilusão de estar ascendendo, devido ao crescimento da vaidade e presunção. Acho que ele pontuou bem aí, né? Quanto mais ignorante a pessoa é, mais ela se acha um sábio, né? Normalmente, quanto mais sábio fica, mais acha que é ignorante, né? Dada a grandeza de todas as coisas, né? Então, eu gostaria de fazer também mais um comentário, Carol. Você falou sobre a questão da moral, das várias morais ali, e hoje de manhã mesmo eu estava conversando com uma pessoa a respeito desse assunto, e eu tenho um entendimento um pouquinho diferente dessa questão, né? Eu gostaria de colocar, só até para as pessoas pensarem também, a questão da ética e da moral, né? Quando a gente fala de ética é uma coisa, no meu entendimento, que eu vou dar a minha opinião a respeito, obviamente, né? Quando você fala de ética, você fala de uma coisa material, de uma coisa de raciocínio. Então, todo mundo tem uma ética, até o bandido tem uma ética. A máfia tem uma ética, se você não seguir a ética dela, você morre, né? Então, a ética é uma coisa material, uma coisa do raciocínio, né? Quando a gente fala de moral, a gente está falando de religião, a gente está falando do espírito. Então, moral, para mim, só tem uma. Tá? É a moral. Quando eu falo de moral, eu pelo menos sinto assim, eu sinto alguma coisa anímica ali. É algo que você não discute, não, mas isso não é moral, é imoral. Não. São conceitos ligados ao espírito, né? Então, por isso que você vê muita gente falando de ética, mas pouca gente falando de moralidade, de moral, porque a moral é algo mais sutil, né? É a ligação, é a coisa do espírito, da intuição. E quando você fala, não, isso aqui é imoral. Abdruchinha tem algumas passagens, ele fala, disso aqui eu não preciso dizer o que é errado, é certo, todo mundo sente na ponta dos dedos. Até o Roberto já comentou isso daí. Quer fazer algum comentário, Roberto?
Não, eu anotei justamente essa frase para complementar o que você falou. Você já falou, né? E é curioso também de falar de moral, que você tem a questão também da moral como sendo que impulsiona as pessoas, né? Quando as tropas estão com a moral baixa, elas não querem fazer aquilo ali e vão se arrastando e acabam perdendo. Ele não fala quando a tropa está com a ética baixa, fala que está com a moral, ou seja, a pessoa já não crê mais em algo mais de maior valor, né? Então, é assim que eu enxergo a coisa. E a questão da roupa do rei, não é que o alfaiate fala que a roupa é invisível, ele fala que quem não enxergar a roupa do rei é um ignorante, uma pessoa que tem que ser execrada e tal. E aí essa roupa é linda. Ninguém quer dar o braço a torcer de que não está enxergando. E é aquela pressão que a gente estava falando da menina aí. Ninguém quer assumir uma posição, né, de que não funciona. Tem até aquela historinha do rei que manda todo mundo próximo, que ele não tinha descendentes, né? E ele deseja arrumar um descendente, mas que seja uma pessoa bem de boa moral, não uma pessoa de valores. E aí ele fala, olha, eu quero que chamem todas as pessoas aqui, nós vamos dar uma semente para cada um, quem germinar melhor, a gente vai se tornar o meu descendente, vai ser o próximo rei, né? E ele mandou, todo mundo foi para casa, né, e o raio da semente não brotava de ninguém. Aí as pessoas que fizeram, falaram, vamos ter que resolver isso aqui, meu filho tem que ser o próximo rei. Aí arrumaram lá uma outra semente e fizeram o negócio brotar. E uma só pessoa falou, não, realmente isso aqui não foi. Então voltou todo mundo com a sua plantinha bonitinha e um cara só sem a semente, né? E aí o que aconteceu? Obviamente que o rei deu a descendência para aquela pessoa lá. Por quê? Porque ela foi a única verdadeira ali, o resto tentou mesclar com o seu raciocínio, o outro não deixou a coisa como deveria ser, né? Então, ali foi o único lugar que brotou a verdade, né? Ali foi o único lugar que botou. Oi. Eu concordo com a sua explicação sobre a moral. Eu acho que no sentido correto, né, ela se aproxima realmente do que você falou, né? Eu acho que o problema é que as pessoas fizeram da palavra moral e do conceito de moral algo execrável. Até eu estava lendo nessa semana, nas histórias, lendo um pouco sobre contos de fada, né, e histórias de fantasia, e que em algum momento na cultura as pessoas começaram a execrar histórias que tinham aquele final escrito, moral da história, ou seja, entendimento superior sobre a história. E eu não sei por que aconteceu isso na história da humanidade, mas eu imagino porque até nisso houve uma turbação, uma terrenalização, né? Então, em vez de se buscar uma moral mais superior, como essa que você falou, no sentido mais universal, mais espiritual, né? A moral passou a ser a moral de cada um, a moral de cada povo, e isso foi caindo. Tanto é que hoje é uma coisa completamente execrável, né? Nas artes em geral, que era uma prática muito antiga, né? Você terminar uma história e você explicar, olha, o que a gente tem que extrair disso, essa lição tal. Isso é uma coisa histórica, assim, mas eu concordo totalmente nesse sentido de moral que você traz. Mas isso é uma característica do enrijecimento, né? Porque ele que mistura essas coisas, né? Justamente essa confusão que a gente falou da palavra, que as pessoas não entendem, justamente o enrijecimento troca o conceito e aí mistura, né? Porque aquilo que é da verdade é eterno, né? E hoje em dia tem muitos modismos, muito disso aí que as pessoas colocam, e esses conceitos que você comentou também, né? Que hoje tudo o conceito, às vezes, o modismo, aquele conceito é aceito durante um determinado tempo, mas ele não é permanente. Daqui a pouco muda o conceito, todo mundo já está pensando, já está comentando sobre uma outra coisa, um outro conceito. Ou seja, isso não está de acordo com a verdade, porque a verdade é eterna, ela não muda, né? Os modismos, o que é do raciocínio, ele se perde o valor muito rápido, né? Ainda mais hoje em dia, é muito mais rápido ainda. De repente, você estava falando uma coisa que daqui a pouco já não vale mais nada, já perdeu a validade, já vira outra coisa. E isso faz parte do processo do enrijecimento, né? A palavra, o conceito se perde porque não tem algo que agrega realmente, né? Então, eu só queria finalizar a minha parte aqui, que eu já me estendi um pouquinho, como eu falei pouco no meio, então posso falar um pouquinho mais agora. Eu gostaria de encerrar as minhas considerações citando uma resposta que Abdrushim deu
num livro que a gente nunca comentou aqui, mas é um livro muito bacana, que ele abre alguns conceitos, dá alguma visão um pouquinho diferente, principalmente para quem já é leitor da Mensagem do Grau. O livro chama-se Respostas a Perguntas, né? E a pergunta que a pessoa faz, que eu acho importante, porque Abdul-Shin sempre nos fala do pensamento, a gente já fez até uma mesa falando sobre a pureza dos pensamentos, a questão da intuição e tudo mais, e a pergunta é a seguinte: procuro viver de acordo com a mensagem do Graal. Várias vezes, porém, sou assolado por maus pensamentos que de nenhuma maneira desejo. Muitas vezes quero até o contrário. Os maus pensamentos assaltam-me, então, com maior intensidade, quase retumbando aos meus ouvidos. Atormento-me e sofro muito com isso. E quase desanimo ao perguntar a mim mesmo como tudo isso acontece e se eu, talvez, seja mal no íntimo. E aí a resposta de Abdul-Shin: Vossa Senhoria mesmo escreve que todas as vezes pensa diferentemente do que deseja. Portanto, o seu íntimo deve ser melhor do que seus pensamentos momentâneos. Certamente também agirá sempre de modo como quer e não de acordo com os seus pensamentos. Além disso, existem apenas poucos seres humanos aos quais isso não acontece. Não deve se inquietar com isso. Tais pensamentos, que não concordam com o próprio querer, têm pouca força. As formas que com isso são criadas dissolvem-se rapidamente sem poder causar danos, pressupondo-se naturalmente que não se lhes forneça, pelo muito cismar sobre isso, sempre nova força. Preste menos atenção a esses pensamentos indesejáveis, então eles logo se afastarão por si mesmos, senão uma oração breve e profunda também ajudará. É isso aí. Obrigada, Mário. Roberto e o Max primeiro. Quem gostaria de encerrar, Max ou Roberto? Eu posso. Pode ser a Ana? Tire no palitinho. Vamos fazer a Ana primeiro, aí depois Max e Roberto. Quem quiser entrar logo depois da Ana. Pode ser. Então, pode, claro. Eu estava exatamente refletindo essa questão da moral, né? Eu acho que a moral, ela pode se unir à beleza, como o Roberto falou, ao senso de pudor. Tudo isso vem do espírito, vem da intuição. E um outro detalhe que eu achei muito interessante é falar que hoje as pessoas até têm vergonha de se expor quando elas pensam diferente. Por quê? Porque o raciocínio, ele luta contra o espírito, ele quer a supremacia. E eles colocam, vão se criando conceitos tão rígidos, com uma forma de bonitos, de bons. Quem não pensa assim é falso moralista, é retrógrado. Vão dando uma ênfase a isso para que realmente as pessoas não tenham coragem de se expor e dizer, não, eu não penso assim. Né? Isso é uma luta, nós sabemos da luta entre o raciocínio e o espírito. Né? Então, a gente verifica hoje isso muito fortemente. Por outro lado, tem muitos momentos em que a gente tem que deixar mesmo, silenciar frente a algumas situações, até com algumas pessoas, né? Eu mesmo já vivenciei e vivencio há bem pouco tempo. Às vezes a gente vê o quadro ali na nossa frente, tem vontade de mostrar à pessoa certas circunstâncias, o que poderia ela fazer para modificar determinados sofrimentos dela. Porém, a pessoa não está aberta para ouvir. Você diz uma palavra, e como a Carol mesmo falou, a palavra hoje está tão enrijecida, num conceito tão rígido, que a pessoa não entende o que você quer dizer, ela não amplia o quadro. E aí acaba entendendo tudo ao contrário. Então, às vezes, a gente chega à conclusão que a pessoa precisa vivenciar aquele sofrimento até o momento em que ela não suportar mais, e aí ela mesma vai gritar e tentar quebrar esse cimento armado, como o Mário falou, de dentro para fora. Aí sim ela vai poder receber algo mais luminoso. Então, nós podemos também, muitas vezes, ajudar as pessoas no silêncio, desejando que uma hora elas consigam enxergar e despertar.
né? Eu mesma vivenciei há pouco tempo mesmo uma situação assim, porque às vezes não adianta, né? E Abdrushim tem um momento em que ele fala, deixai-os, não discutir. Tem momentos assim, né? Em que nós vamos nos sentir mesmo como numa ilhazinha lá, isolada, mas temos que seguir em frente com a nossa convicção, com a nossa vontade de mudar tudo isso, porque cabe a nós agora mudar esse enrijecimento, mudar essa estagnação. Agora é a hora, derradeira hora, para que a gente volte a ser como devemos ser. Então, eu gostaria de finalizar com um trechinho também de enrijecimento. Aprendei a observar atentamente as correntes nesta criação e a utilizá-las direito, pois trazem em si a vontade de Deus e com ela a justiça de Deus em forma pura. E então tornareis a encontrar também vossa legítima condição humana, que fora arrebatada de vós. Então, é isso que eu tenho a dizer e desejo que todos nós consigamos sair dessa estagnação espiritual. Boa noite para vocês todos que estão nos assistindo. Legal. Eu vou continuar ainda da Ana, depois o Roberto encerra aí. Eu queria começar lembrando um pouco a questão do... Até a gente conversou um pouquinho sobre o raciocínio, trazer um pouquinho acho que até comentamos num outro insight aí. Por exemplo, não sei se vocês assistiram aquele filme lá, O Homem que Viu o Infinito. Ele falava as coisas que ele ouvia, né? E ele transcrevia em fórmulas matemáticas e tudo mais, e ele queria passar aquilo, ele tinha aquela vontade de passar tudo, né? E as pessoas depois chegavam na área acadêmica lá, o pessoal falava, não, mas como é que você chegou nesse resultado? Você tem que provar. Aí depois ele definiu uma fórmula, ele levava anos no processo de raciocínio lá muito árduo para tentar provar que aquela fórmula que ele tinha chegado intuitivamente era verdadeira, né? Então, o ser humano, se ele conseguisse ouvir a intuição e dar seguimento a ela, né? Ou seja, acreditar nesse processo e conduzir ele adiante, ele evitaria muito desse caminho árduo que hoje em dia a gente vê, né? Não só nas ciências, como tudo mais, né? Você vê que hoje em dia, para uma pessoa provar um remédio no laboratório, tem que provar, fazer vários testes, e faz testes em animais e tudo mais, e não, é um caminho muito árduo que não... E muitas vezes até dispendioso, né? Que não precisaria se o ser humano seguisse o caminho que a intuição tivesse falando, né? Porque ele já sairia no atalho que ele precisa, né? Mas esse é um exemplo só que eu queria trazer, porque me veio esse exemplo depois, né? Mas eu acho que o ponto que a gente precisa verificar bom, e aí como que a gente muda isso, né? O ser humano está em processo de enrijecimento, de estagnação, como é que a gente faz para mudar esse negócio? Eu acho que o primeiro ponto também é que o ser humano precisa eliminar a presunção, porque o ser humano, com o raciocínio, ele ficou muito presunçoso, acho muito importante, né? Tanto que hoje em dia o conceito de que o ser humano tem algo de divino é muito difundido, né? Então isso indica uma presunção muito grande, como se ele fosse muito importante na criação, e na verdade não é, né? Nós somos, dentro da criação, a parte espiritual, aquilo que é mais baixo do espiritual, e nós estamos aqui, precisamos vir à matéria para nos desenvolvermos. Então, assim, porque existem espíritos que não precisam ir para a matéria, eles já ao ser criados, já são criados prontos, né? Eles são muito mais desenvolvidos e fortes do que nós, seres humanos, que viemos através de germes e precisamos nos desenvolver na matéria e tudo mais. Então, com o raciocínio, ele criou uma presunção muito grande. E se ele ainda tiver com essa presunção, não tem como sair desse processo, porque só com a humildade, só com o processo eliminando essa presunção, que ele se torna humilde e aí consegue ouvir a intuição, consegue se deixar conduzir também. Esse que é o ponto, né? Para o ser humano sair, ele ouvir a intuição, tem que ser humilde o suficiente para se deixar conduzir, né? E aí, em cima disso, ele vai seguindo, e aí também abre o processo de receber o auxílio para sair desse processo. Então, uma vez que ele se deixa conduzir, ele segue a intuição, ele recebe esse auxílio. E bem no começo da mensagem, a Drushim, ele fala do anseio, né? O que procurais, né? O que é esse impetuoso anseio que te move, né? O que vocês estão procurando? Então, eu acho que
dar ouvidos a esse anseio é o primeiro passo para poder sair desse processo. Então, esquece a intuição e ouve esse anseio, buscar o caminho para sair, buscar o caminho para a intuição, né? Pesquisar, ir atrás, porque se ficar parado, não adianta, que não vai sair da estagnação. Você tem que botar algum movimento, tem que colocar força, tem que colocar impulso no processo, porque a gente, como você está atolado, né? Você chegou, atolou o carro lá, não tem como só patinar, você tem que botar alguma coisa a mais para sair daquele atolamento. Então, a gente chegou nesse processo, não adianta querer só um movimento leve, não, você tem que colocar um impulso para poder sair. E esse anseio, essa vontade que vem de dentro, precisa ser forte e constante. Daí a gente consegue, com o tempo, e assim como o Mário leu ali na resposta às perguntas, aos pouquinhos, aquilo vai mudando, aquela forma vai se modificando, e você vai ganhando força, e gradualmente você vai se conectando a canais melhores, né? E aquilo vai te auxiliando a seguir um caminho ali, que seria o caminho da intuição. Então, seria esse o meu... a minha finalização, assim, é buscar um pouco mais disso, eliminar a presunção, ouvir a intuição e ser mais humilde no processo, né? Legal. Roberto, você quer encerrar ou eu posso fazer meu encerramento? Eu quero falar alguma coisa. Primeiro, eu queria fazer só uma observação sobre moral. A Cleci, ela deu uma indicação aqui, falando o moral da tropa, né? Ânimo, é masculino. A Cleci, como a professora de português atenta, né, nos ajudou aqui com essa observação. E também eu gostei muito do que o José Mário falou, eu até anotei aqui, ele falou dessa ilusão e está acendendo, porque o que está vicejando, na verdade, é a presunção e a vaidade. E o Max acabou de falar de presunção, e eu só queria dizer o seguinte, José Mário, quem tem um vislumbre que seja do seu verdadeiro papel nessa criação aqui, esse não pode ser vaidoso. Esse deixa de ser vaidoso, deixa de ser presunçoso. Basta ele ter um vislumbre de qual é o seu real papel aqui. E, por fim, eu só queria dizer o seguinte, que o remédio contra a estagnação é fazer o inverso, né? É movimentar o espírito. A vontade nossa, ela tem que estar voltada para o bem exclusivamente, independentemente dos retornos kármicos que a gente tenha. Com isso, os pensamentos e as palavras também vão se moldar de acordo. Esse é o caminho para sair daquela pia lá que eu dei a imagem, né? Então, eu queria encerrar com um parágrafo bem curto na mensagem do Grau, onde Abdurkheim diz o seguinte: uma ascensão depende exclusivamente da disposição interior de cada pessoa, não obstante os efeitos retroativos de culpa, de como manobra o grande leme dentro de si, para cima, para frente ou para baixo. Dessa maneira, e não diferentemente, seguirá, apesar de todas as experiências vivenciais. É isso, Carol. Legal, Roberto. Obrigada. Vou tentar ser rápida aqui no meu encerramento, né? Porque se falou bastante da condição humana, né? Que o espírito, ele está ligado ao ser humano, e eu queria só explorar, por final, o que seria, então, essa relação entre a atuação espiritual e a condição humana, né? Porque reconhecer que a gente tem um espírito não nos torna humanos. Deixar o espírito atuar é isso que nos torna, de fato, ser humano. Porque é um espírito atuante, em desenvolvimento e amadurecido, que condiciona, então, a gente poder estar, né, na criação, a gente estar em movimento. Se a gente está estagnado, isso de fato não tem a ver com a condição humana original, como ela era prevista, né? Porque o espírito humano só é útil se ele atua, né? Então, não basta ter espírito para ser humano, é preciso deixar o espírito atuar. Tem um trecho muito interessante da mensagem do Grau, que ele é bem forte, mas ele toca exatamente na questão da atuação espiritual e como a nossa humanidade, né, depende disso. O trecho é da dissertação Alma, e ele diz o seguinte: como pela luz é considerado como ser humano apenas aquele que deixa atuar dentro de si o espírito, assim também deverá ser aqui nesta terra.
Ou seja, não é considerado pela luz um ser humano só porque ele tem o espírito. E sim, se esse espírito está atuando ou não, né? Então, se ter um espírito não é suficiente, é preciso deixar atuar na gente, né? A gente percebe como essa questão da atuação espiritual, da intuição, é muito subestimada, né? Que a gente não dá a devida atenção. Que a gente pensa assim, pode ocorrer ou não pode ocorrer às vezes, né? Mas a gente esquece que isso está ligado e disso depende a nossa verdadeira condição humana. Se a gente entende esse trecho, né, corretamente, a gente passa a olhar a nossa atuação espiritual, ou dar ouvidos à nossa intuição de forma totalmente diferente, né? E aqui o trecho continua bem curtinho, pulando só mais uma linha, e o trecho diz o seguinte: pois quem deixa o espírito chegar à atuação dentro de si, só pode seguir o caminho para a luz, que cada vez mais o enobrece e o eleva. Então, a gente volta para aquela questão original que o Khalil trouxe, né, que o espírito tende, ou deveria tender naturalmente ao desenvolvimento, né, a ascensão, o desenvolvimento faz parte do seu caminho natural, do seu impulso natural. E a gente buscar, então, a partir disso, né, buscar reconhecer o que é do raciocínio, ele deixa de ser apenas uma opção, uma complementação. Ele passa a ser vital para que a gente possa se guiar cada vez mais espiritualmente, pela voz do nosso espírito, que é a intuição. A gente já fez uma mesa sobre isso, quem quiser assistir está disponível, né? Então, buscar reconhecer o que é do raciocínio é fundamental para a gente se tornar, de fato, se libertar disso, né, e que nos oprime, e, de fato, se tornar um espírito humano, né. E o que seria, então, compreender a vida com o espírito, né, o que seria atuar com o espírito, o que seria atuação espiritual? Seria, em primeiro lugar, aprender a receber da maneira certa, né, então, aprender a receber, buscar ao máximo receber, compreender, entender as coisas como elas são, então, se livrar de todas as capas do raciocínio, da cultura, de tudo que é enrijecido, dos conceitos da linguagem que estão enrijecidos, e aprender a receber as coisas de uma forma mais limpa, né? Então, isso que tá a chave do aprender a receber, né? E também atuar com base na intuição. Se de uma forma a gente recebe, de outra a gente dá. Então, a gente atua por meio de um impulso intuitivo, né? E aí, até o Roberto já tinha falado comigo, né, que tá bem claro para quem lê a mensagem do grau, para quem estuda, né, que o primeiro trabalho ali, que o primeiro passo na nossa missão, na nossa caminhada, é descobrir quem você é e o que está fazendo aqui, né, se movimentar em direção a isso, né, isso está bem claro, uma sinalização de início de estudo, né, que o ser humano tem que, o primeiro passo, ele tem que ter a vontade de descobrir o que ele está fazendo aqui, qual é o lugar dele na criação e por que ele está ligado nessa criação por milhares de fios, né. Então, se a pessoa não tem essa vontade, esse impulso de se movimentar em relação a isso, né, e o que eu estou fazendo aqui, né, quem sou eu, é muito difícil que alguma coisa decorra depois disso. E, para encerrar, queria trazer a questão do enrijecimento na questão da crença, né, a gente tem aí, já se divide, né, dois tipos de crença, uma crença cega, que seria simplesmente uma crença que a gente crê sem compreender, e uma crença viva, uma crença que nos coloca em movimento diante daquilo, né, então a gente não aceita aquilo porque é dito que é o mais correto, né, ou mesmo a gente não aceita broncamente, mas a gente aceita porque a gente compreendeu. Mas esse compreendeu, gente, vamos tirar os enrijecimentos da compreensão dessa frase. Esse compreender não é um compreender do raciocínio. Esse compreender é um compreender na vida prática. O exemplo claro, eu posso compreender, ler em algum lugar, está escrito lá, que a gente deve ter bons pensamentos. Eu li, eu compreendi. Mas compreender uma crença viva, ou seja, que essa crença é viva dentro da gente, que ela se movimenta autonomamente dentro de nós, é simplesmente quando eu tenho um pensamento ruim, eu sei o que ele está acontecendo e eu vejo ele atuando e eu vejo os resultados dele. E quando eu tenho um pensamento bom, eu também sinto, né, o que isso causa em mim. Então, a partir desse momento que eu tive a vivência, ou seja, que eu vivi aquele aprendizado, que eu vivi aquele conhecimento, ele deixa de ser um conhecimento aprendido e ele se torna realmente uma crença viva.
né? Então, quando a gente lê a mensagem, é muito importante que a gente leia a mensagem na vida também. Esse é a segunda parte de qualquer estudo, né? Que é realmente o passo da crença viva, que é esse compreender atuando em mim. Então, não é porque eu compreendi, porque eu achei legal, é porque realmente eu sei o que acontece quando eu tenho um mau pensamento, eu sinto isso acontecendo e eu sei o resultado, né? Bom, então, é isso que eu queria trazer, espero que vocês tenham tido uma boa mesa virtual. A gente se despede de vocês e aguarda... Carol, Oi? Só uma retificação, eu queria fazer uma retificação. Sim, eu chamei o João Mário de José Mário, né? Então, me desculpe, é João Mário. Só isso, só uma retificação. Legal. Então, João Mário, tá aí certinho. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma ótima noite. Até a próxima.